Vamos então recomeçar aqui a segunda parte deste capítulo. Nós vimos na primeira parte toda a preparação do ambiente, a preparação da médium, né, ali, preparação do estômago, né, acelerando a digestão ali para que o estômago ficasse completamente livre, e vimos que Alexandre e André estavam auxiliando a irmã Verônica. Então nós paramos aqui, quando a irmã Verônica coloca: agora, exclamou Verônica serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Então eles estavam fazendo ali uma limpeza em todos os centros vitais da médium. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Dois servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço: o senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Então,
um encarnado irresponsável que tomou álcool, nós vamos ver mais para frente, né, cana, que sente, depois vai sentir-se o cheiro de cana, né, de açúcar, de pinga, e os presentes ali não percebem nada, né, ele não está ali bêbado aos olhos dos presentes, mas ingeriu álcool, ele tem que ser ali insulado, então ele tem que ser ali completamente isolado para que as emanações dele não atrapalhem os trabalhos da casa. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Olha o trabalho que dá um único encarnado e vigilante. O trabalho que ele dá para o plano espiritual e compromete a qualidade do trabalho em qualquer tipo de trabalho mediúnico, mas no caso aqui da materialização compromete muito o trabalho e a integridade física do médium que está doando o ectoplasma. É muito sério, principalmente trabalhos de materialização. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Neste instante, o Sr. P transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Perdão. É o que eu falei, ele não aparentava, mas no sangue dele circulava álcool. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Diversos. Então ele movimentou ali vários espíritos que deveriam estar trabalhando em outras posições, foram deslocados ali para fazerem o isolamento, né? Para fazerem o isolamento das energias desse irmão. Dependendo da gravidade, às vezes são 3, 4, 5, às vezes 10 irmãos espirituais que precisam ser deslocados para poder neutralizar a influenciação de um único irmão encarnado, imprevidente, invigilante. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. A respiração dele emite venenos. O ar que sai do corpo dele emite venenos porque está contaminado por alcoólicos. O suor que sai dos poros dele emite venenos. Olha a irresponsabilidade desse irmão. Perdão. A respiração dele em semelhante estado emite venenos. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas
boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorece a diurese, né? A urina, né? Mas o excesso é tóxico e destruidor. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Mesmo com vários irmãos ali fazendo uma barra de proteção para que a respiração alcoólica dele não atrapalhasse os trabalhos, eles começaram a sentir o cheiro do álcool, né? Do suor e da respiração dele. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade da colmeia. Quem já viu a hora que entra uma sujeira, entra um detrito numa colmeia, um enxame de abelhas se joga ali em cima até eliminarem todo o detrito. Foi o que foi feito ali com ele. Mas mesmo assim ainda se sente um pouco de cheiro de álcool no ar. Olha que coisa. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo, em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Olha que coisa! Os encarnados, em vez de entrar em oração, montarem uma corrente ali de proteção e de trabalho, estavam pedindo coisas, pedindo auxílio, determinando que espírito devia aparecer, que mensagem deveria ter, pedindo mensagem para este ou para aquele ente querido. Quer dizer, estavam ali com um pensamento dentro dos seus interesses pessoais, atrapalhando os trabalhos. Isso acontece em todos os trabalhos mediúnicos por invigilância. Aqueles que estão ali na sustentação têm que se manter em oração, manter o pensamento firme, esquecer os problemas pessoais, se manter ali servindo, orando, doando energias e servindo para que a corrente se mantenha firme e se mantenha o mais estável possível. A claridade fraca e suave da luz vermelha que se substituíra à forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados.
Então eles podiam ver, né, naquela penumbra que ficou ali, as emanações dos pensamentos dos encarnados em conflito com as energias dos trabalhadores dos planos desencarnados ali. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Eles estavam ali atrapalhando os trabalhos. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo, abre aspas, eu, fecha aspas. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Crianças irrequietas, barulhentas, indisciplinadas, crianças que somos, né? Infelizmente, atrapalhando os trabalhos. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Olha que coisa, para pararem de atrapalhar, o Calimério, que era o mentor, o orientador dos trabalhos, pediu que o Alencar falasse com eles para que eles começassem a cantar, porque assim saindo, perdão, saindo ali dos seus pensamentos no seu eu, eles cantando atrapalhariam menos. Olha que coisa. Perdão. Perdão. Alencar, porém, se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento. Pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. Perdão.
Imediatamente, André colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador em tom grave. Improvisemos a garganta ectoplasmática. Não podemos perder tempo. Perdão. E, identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. O ectoplasma, né? Ele funciona como mesmo um plástico. Ele plasma as criações mentais daqueles espíritos que estão ali. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Então ele pegou ali o ectoplasma e começou a criar um aparelho, né, uma garganta, para que através dessa garganta que vai ser criada, ele pudesse falar com os encarnados ali, para que eles começassem a cantar, né, para parar de atrapalhar. Aos poucos vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. Ele explica aqui que é relacionado ao aparelho vocal situado na laringe. E em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens atirenoides, pequenas cartilagens em forma de pirâmide localizada na laringe. Formara-se um influxo mental e, sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Formara-se ao influxo mental e, sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Então ele montou uma garganta e por ali ele iria falar. São os fenômenos de vozes que a gente vê relatados no Velho Testamento, no Novo Testamento, que nós vemos relatados em alguns casos de espíritos que são doadores, né, de ectoplasma. Através do ectoplasma do doador, do médium doador, se pode criar essas gargantas e aí nós ouvimos a voz do espírito comunicante que está ali. Com assombro, verifiquei que por meio do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, olha que interessante, com assombro verifiquei que por meio do aparelho improvisado, que era uma garganta, e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, então eles tinham sons de vozes humanas, energias dessas vozes guardadas ali na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho,
Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração, né? Nas entrelinhas, parem de atrapalhar. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, vimos lá na primeira parte do capítulo, né, esses recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam a forma do controlador e quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Então havia uma integração de energia entre os dois. Se tocasse naqueles filamentos que ligavam a médium a Alencar, ele sentia, né? E ela sentia também. Se tocasse na médium, Alencar sentia. Se tentasse tocar na Alencar, a médium também sentia. Havia, né, essa integração entre os dois. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano quanto à fé religiosa. A filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Então nós vemos ali o trabalho de todos, né? O Calimério está doando energia, a médium está doando ali energia sustentada pela Valéria, né? O Alencar está ali se materializando através das energias da médium e das energias da natureza, como nós vimos lá na primeira parte, e das energias emitidas pelos irmãos encarnados, agora cantando, não estavam mais atrapalhando. É um trabalho hercúleo, né, de um mutirão ali dos espíritos elevados para poderem realizar uma sessão de materialização. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Então ali estavam as energias da médium e as energias ativas do Calimério, que é um espírito
de alta graduação, muito superior ao Alexandre, como o André coloca na primeira parte aqui desse capítulo. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem o mensageiro repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas da evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Perdão. O que ele está colocando aqui que para esse tipo de exercício de materialização se exige espíritos que estão caminhando para a angelitude. Nós vimos a descrição da médium na primeira parte. É um espírito extremamente elevado. E é o que ele está colocando aqui. Os espíritos, os desencarnados não poderão fazer com essas energias divinas extremamente elevadas que são necessárias para a materialização, o que fazem com a ciência, que a ciência também é trazida do plano espiritual para o plano dos encarnados, que eles modificam aquilo que é trazido para ser usado por forças maléficas, né, para prejudicar os irmãos encarnados. É o que ele diz aqui. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sobre meus olhos, notei que o apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Olha que lindo, né? Materializaram-se ali flores para os encarnados que estavam ali assistindo. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P, que revelava intraduzível mal-estar sobre o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos era muito reduzido o entendimento
dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que não o compreendiam? Julga que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo, convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, o que ele está colocando aqui, que tudo tem seu proveito, que sementes que foram guardadas por milhares de anos nos sarcófagos podem voltar a germinar se forem plantadas, que sempre alguma coisa é semeada, sempre alguma coisa boa é colocada em todo e qualquer ensinamento. Então, nada é perdido. O importante é aprender. O importante é entender os ensinamentos que nos são passados. Quem quiser compreender melhor esses trabalhos de materialização, leia o livro A Face Oculta da Medicina do Dr. Paulo César Fructuoso. Na minha playlist aqui no canal, na minha playlist tem palestras deles, inclusive sobre este livro. É muito interessante para aqueles que se interessam pelos fenômenos de materialização. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.